E aí, tudo bem? Eu sou o Gil. é, Eu sou um programador já há um bom tempo, então eu resolvi ensinar um pouco daquilo que eu sei aqui no meu canal. E esse vídeo eu vou estar ensinando programação para quem nunca programou, no caso, né? Então, para pessoas que são é, programadores júnior ou pessoas que estão começando a faculdade ou quem quer ter um contato com programação, eu vou ensinar TypeScript. Vou ensinar a programar utilizando TypeScript segundo a maneira com que eu acho que funciona, que é interessante. Eu sou programador desde os meus 18 anos, então é, atualmente eu sou diretor de tecnologia numa empresa chamada CIS Contabilidade Online e também sou mentor de programadores, né? Então eu faço mentoria um a um, é um curso que você, né, compra mensalmente, você paga mensalmente e toda semana a gente faz uma videochamada 1v1 e eu vou te ensinando como é que eu faço as coisas, as técnicas que eu utilizo e faço um treinamento para você se desenvolver como programador. Beleza? Então tá. Ahn, Pra gente estudar TypeScript, eu peço aí para que você faça o seguinte: você vá no Google, escreva TypeScript e entre nesse site aqui, ó, typescriptlang.org, o que é o site oficial do TypeScript. Você vai entrar aqui em Playground e vai abrir essa tela que é um. Você pode apagar tudo que tem aqui, selecionar tudo e apagar. Essa tela é um editor online. Então, para estudar, para começar, você não vai precisar fazer nada, você não precisa instalar nada, não precisa baixar nada. Você pode começar a botar a mão na massa aqui direto. Você pode redimensionar essa tela para ela ficar um pouco na metade. Se a sua tela tiver um pouco maior que a minha, você pode segurar aí Ctrl mais, ou no Mac é Command mais ou Command menos, que ele dá um zoom in ou zoom out. Eu vou dar um zoom in para ficar mais visível aquilo que eu estou fazendo. E o que é o TypeScript? O TypeScript ele não é uma linguagem de programação propriamente dita. Ele é tipo uma máscara que vai por cima de uma linguagem chamada JavaScript. O JavaScript sim é uma linguagem de programação, né, tem por símbolo o JS. Ela é sempre identificada por esse amarelo aqui. O JavaScript é uma linguagem muito antiga ali, que foi feita exclusivamente para web. É, Depois eu faço um vídeo mais explicando a história dela. O JavaScript é uma linguagem muito poderosa, você consegue fazer muita coisa. Basicamente, tudo que tem na web hoje está em cima do JavaScript. Mas ela é uma linguagem bem livre, assim. Ela não te guia muito nos teus erros e nos teus acertos, sabe? Então, o TypeScript ele foi desenvolvido pela Microsoft para ele vir como uma máscara, né? Ele é um expansion pack do JavaScript, é um JavaScript bufado, um JavaScript tunado. Porque assim, o JavaScript você pode escrever, mas ele não vai acabar não dizendo para você assim, tá faltando uma variável ali, essa variável não está sendo utilizada, essa variável está com o nome errado, ou tá faltando uma vírgula, ou isso aqui potencialmente vai dar errado, ou você está fazendo isso de forma redundante. Então, o TypeScript ele tem como se fosse um monitor que fica o tempo inteiro monitorando teu código enquanto você está escrevendo ele. E aí ele vai monitorando e ele vai te apresentando os erros durante o processo de desenvolvimento. Vou ver se eu consigo deixar minha câmera um pouco menorzinha enquanto eu trabalho aqui do lado, para eu ficar um pouco escondidinho aqui em cima, beleza? Então tá, o que é o TypeScript? Como é que a gente começa, né? Por onde que a gente começa? É... Toda linguagem de programação, ela precisa... Qual que é o objetivo, né, de um programador? Eu sempre faço a seguinte analogia. Um programador, ele é um, ele é um operador de informações, da mesma forma com que um mecânico de carro mexe com um carro e precisa saber diferentes tipos de modelos, diferentes tipos de ferramentas, diferentes tipos de peças
da forma com que um pedreiro precisa saber mexer com ferramentas, com materiais, colocar uma coisa em cima da outra, como é que vai, né? Como é que vai ficar firme uma determinada estrutura, um programador precisa fazer a mesma coisa com informações. Então imagina que você quer colocar uma informação, um cadastro, né, de uma pessoa num sistema, o cadastro de um cliente, o cadastro de uma pessoa que está interessada no teu serviço, por exemplo. Você quer tem uma pessoa que quer fazer um site e ela quer receber o contato de pessoas que estão interessadas em saber mais sobre aquele serviço. Você precisa levar uma informação de um lado para o outro, de forma segura, de forma confiável, e você precisa armazenar essas informações em estruturas. Então o JavaScript ou qualquer linguagem de programação vai te oferecer ferramentas para você armazenar informações. Então você vai trabalhar com informações. E em qualquer linguagem de programação, você precisa ter em mente que a tua informação ela vai mudar a cada momento, né? Então ela vai ter o que a gente chama de estados. Então, da mesma forma com que você liga um interruptor e acende uma luz, né? A informação foi enviada e nesse momento a lâmpada está ligada. Aí você pode ter, por exemplo, um robozinho de Arduino ou qualquer coisa do gênero e você pede para esse robô ir lá e verificar o estado da luz. Se tem corrente elétrica passando, então ela está ligada. Então você vai levar essa informação até um servidor e aí nesse servidor você vai armazenar que a informação está ligada. E você pode fazer um aplicativo, por exemplo, para consultar se a luz da tua casa está ligada ou desligada. Tem várias utilidades. A questão é, a informação precisa ser confiável e você precisa poder verificar a informação no momento que você quer. Então, um programador ele tem por objetivo armazenar a informação e resgatar a informação. Armazena a informação, verifica a informação. É sempre assim. Armazena a informação, verifica a informação. E o lugar mais básico em que você armazena informação, a estrutura mais básica de armazenamento de informação são o que a gente chama de variáveis ou constantes. Eu já vou explicar a diferença entre essas duas, mas as variáveis, como o nome já diz, são lugares que recebem informação e vão poder mudar o valor dessa informação. Então, por exemplo, um campo de texto para e-mail. Ela vai armazenar a informação do e-mail. Você pode mudar de e-mail. Agora vai vir outro e-mail aqui. Então, as variáveis são os lugares onde você vai acabar armazenando informação. É o lugar mais básico de armazenamento de informação numa linguagem de programação. Eu vou criar aqui e vou mostrar os dois jeitos que a gente consegue criar variável no TypeScript. A primeira que a gente vai usar se chama const. Essa palavra aqui, const, ela significa constante. E ela significa que o valor que eu colocar aqui ele não vai mudar no decorrer do programa. Por enquanto, eu não vou me aprofundar muito nos porquês das coisas. Eu vou dar mais velocidade assim no conhecimento mesmo, porque senão fica um negócio muito muito travado. Então, const, qual que é a anatomia para a gente começar a construir um programa básico aqui? Eu vou colocar a palavra const, agora eu vou dar um nome que eu vou inventar, que é um nome para eu poder identificar a minha informação. Então vamos dizer que eu quero guardar o nome de uma fruta. Eu vou colocar um nome chamado fruit name. Então eu coloquei que eu vou criar uma constante. O nome dela vai ser fruit name. E eu vou usar o símbolo de igual. Porque agora o símbolo de igual ele significa que eu vou atribuir um valor nesse lugar aqui.
E eu vou colocar, entre aspas, uma palavra aqui chamada banana. E vou terminar com ponto e vírgula. Isso aqui é a declaração de uma constante. Eu disse que vai vir uma constante, o nome, a identificação dela, a etiqueta de identificação chama fruit name. O símbolo de igual é para eu atribuir valor, e aí vem o valor, a minha palavra, entre aspas, isso aqui tem um porquê e logo logo eu vou falar, mas entre aspas, sempre eu vou colocar palavras. E vou terminar com ponto e vírgula. Ponto e vírgula é para dizer que a linha do programa termina aqui. Agora a gente vai para a próxima linha. Vou colocar também escrito. Vou colocar aqui quantidade de frutas. Então vai ser QT fruits. QT de quantity. Ou posso escrever quantity. Quantity fruits. E vou colocar 1. Então vamos dizer que eu tenho uma fruta. Eu vou colocar num determinado lugar a informação de quantas frutas eu tenho. Eu tenho uma fruta. E eu vou colocar uma outra informação aqui que é uma constante também, chamada... Vamos dizer que eu tenho uma cesta de frutas. E nessa cesta de frutas eu tenho uma banana. Então eu quero saber se a cesta tá vazia ou não. Eu vou colocar uma variável aqui, uma constante chamada is empty. E vou associar o valor falso. Por que eu fiz essas três informações? Porque em qualquer linguagem de programação do mundo, você tem uma forma de você armazenar informação. Você vai colocar uma etiqueta, né? A gente chama de nome mesmo, nome de variável. E depois do igual, você vai colocar o valor. E se você prestar atenção aqui, os valores estão diferentes. Aqui eu estou entre aspas, tem uma palavra. Significa que palavras e textos eu coloco entre aspas. Números eu coloco em formato numérico mesmo. E esse aqui, ó, é uma palavra especial, que significa que é falso, ou seja, um valor inválido, né? Então, a cesta de frutas está vazia? Não, ela não está vazia. Entende? Ela ajuda eu a ter condições lógicas. A gente já vai entrar isso no futuro aqui. Então, por que eu coloquei essas três informações? Porque essas três informações, elas são o que a gente chama de tipos primitivos. Não tem nada menor que isso aqui. Elas são as estruturas mais rudimentares de qualquer linguagem de programação. Com certeza, quando você começar a estudar e se aprofundar mais, você vai ver que tem muitos tipos de informação. Mas esse aqui é por onde a gente começa aprendendo. E o que é uma palavra no mundo da programação? A gente chama isso aqui de string. String significa que é um conjunto de caracteres. Pode ver, eu tenho um B maiúsculo, um A minúsculo, um N minúsculo, um A minúsculo, enfim. Eu tenho uma sequência de caracteres. Se eu colocasse um espaço em branco e colocasse banana com chocolate, aí eu tenho vários caracteres, incluindo o espaço aqui no meio. Ó. Isso aqui é um caractere também. Na programação, texto é caractere, espaço é caractere, ponto é caractere, tudo é caractere. Então aqui, ó, entre aspas, eu defino que tem um texto, que é um conjunto sequencial de caracteres. A gente chama isso de string. Então, né, só para deixar um pouco mais claro, eu poderia colocar e-mail, poderia colocar nome de usuário, poderia colocar o nome da cidade que você está. Muitas coisas. Por exemplo, teu número de telefone com a máscara de telefone. Máscara é parênteses 47
parênteses, espaço, trananana, tracinho, trananana. Por exemplo, é o número com o DDD. Tem caracteres que não são só numéricos ali no meio. Se tem caractere que não é só numérico, é uma string, é um texto. E tem que estar entre aspas. Se eu quero colocar só número, isso aqui vai se chamar number. Então, por exemplo, eu poderia ter 1, poderia ter 10, poderia ter 10.67. São números. Em muitas linguagens de programação, você vai ter o número distinguido entre int ou float ou boolean. Desculpa, errei aqui. Double. Int, float ou double. No TypeScript, no JavaScript, isso aqui ficou resumido entre number. Por isso que eu escolho o TypeScript para a gente começar a estudar, porque ele resume algumas coisas. Quando os conceitos estiverem bem fundamentados, a gente vai abrindo para novos conceitos. Então isso aqui é um passo um pouquinho mais à frente. Mas número é number. E false ou true também se chama booleano aqui, ó. Opa, boolean. São duas palavras especiais, true ou false. Toda linguagem de programação ela é recheada de palavras especiais. Por exemplo, const, true, false, entende? São palavras que são reservadas. Aí eu não posso criar, por exemplo, uma constante chamada true e associar o valor false. Não tem como. Aí o TypeScript vai falar assim, ó. Se eu deixar o mouse em cima, ele vai dizer, ó, a parte da esquerda aqui está sendo associada a uma palavra que não pode ser usada, usa outra coisa aí. Eu posso mudar, tipo, is true, aí beleza, já não é uma palavra reservada, eu mudaria. Então, essas são as 3 informações mais básicas e rudimentares. E a gente chama elas de tipos primitivos. Agora eu vou trazer isso aqui para cima porque faz um pouco mais de sentido, né? Eu precisava introduzir o conceito. Então, os tipos primitivos de dados são string, number e boolean. E agora eu vou falar sobre formas de declaração. Então, a gente já viu uma forma de declaração que é a const. O const significa constant. Beleza? Tem uma outra forma que se chama let. Significa variável. Como é que eu utilizo isso aqui então? Const vai ser, como a gente estava usando, como etiqueta, né? A palavra etiqueta vem mais de label, mas eu vou usar nome dessa const que eu inventei agora. Igual a true. Beleza? Então eu criei um nome gigantesco aqui dessa constante chamada true. Se eu fizer let, ó, let vai ficar azul também porque é uma palavra reservada. Variável que vai mudar daqui a pouco. Então eu vou começar ela com a palavra olá mundo, com esse texto aqui. Qual que é a diferença básica entre esses dois? Que isso aqui me deixa mudar o valor quando tem let no começo. Então se eu fizer, vou copiar aqui, ó, e selecionei 2 vezes, dei um comando V, um comando C ou Ctrl C. Vou dar um comando V aqui, ó. Posso mudar de valor. Não tem problema nenhum. O que eu estou fazendo aqui é permitido. Olha o que vai acontecer se eu tentar fazer com a const. Fiz a mesma coisa, copiei aqui, ó, vou colar embaixo, igual a um texto aqui, ó. E tá dando vermelho. Se eu vim aqui no painel de erros, ele vai me mostrar o mesmo erro que se eu deixar o mouse em cima aqui, ó. Tá vendo? Ele tá dizendo assim, ó, eu não posso associar a esse nome gigantesco aqui, porque ele é uma constante. Pam. E é isso que o TypeScript faz. Ele vai começar a anunciar para você
problemas e, em certos casos, até iluminar aqui, ó. Se eu passar o mouse em cima, até ilumina aonde está dando errado. Aí eu não posso fazer isso aqui, tá? E aí muita gente me pergunta, tá, mas qual é o objetivo de ter uma coisa que não vai mudar? Na verdade, essa resposta precisa de mais tempo e você vai precisar praticar mais coisas para que você mesmo entenda essa resposta. Mas eu tento dar duas respostas, uma mais simples e uma mais técnica. Então vamos ver qual que vai ficar melhor para você que está assistindo. A resposta simples é: ahn, se eu tô preenchendo, por exemplo, um formulário, escrevendo lá, taranana, num campo de texto, gmail.com. O que eu estou escrevendo no campo de texto ainda não está armazenado na minha constante. Mas quando chegar aqui, é uma forma de eu garantir. Se eu colocar o valor desse e-mail numa const chamada e-mail, vou simular aqui, ó, const e-mail gil@gmail.com. Eu estou garantindo que em nenhum ponto do meu código, no decorrer do meu programa, porque o programa é uma coisa que vai ter uma sequência, aí eu vou preencher o nome do usuário, eu vou preencher o nome disso, aí eu vou mandar a informação para o servidor, eu vou validar ela, dela vai voltar para mim dizendo que está errada. Eu estou garantindo que em nenhum momento eu vou estragar essa informação. Ela é constante, eu alimentei ela e ela vai continuar constante. Então esse valor está cravado aqui dentro e ninguém muda, isso me ajuda. De forma técnica, significa mais ou menos que quando eu associar esse valor aqui nesse espaço, o meu programa já sabe quanto de espaço ele vai ter que alocar para guardar essa informação. Então ele não vai mudar no decorrer do programa, então ele sabe calcular melhor o quanto de memória que o teu computador vai utilizar para fazer esse programa aqui. Se eu deixo um espaço variável, o meu programa ele libera um espaço genérico, ele vai ficar alocando espaços de memória no momento que a coisa acontecer. Então isso pode ser bom, isso pode ser ruim, enfim, é um grande dilema aí, no mundo da programação. Mas a resposta simples é, porque se eu não tenho que mudar ainda, então eu não preciso fazer uma variável. Se eu quero garantir a segurança da informação, eu já sei que ela é uma constante, vai ficar uma constante. Se eu sei que esse número vai mudar, tipo, eu tô escrevendo meu programa, eu tô vendo, cara, aqui eu vou ter que mudar o valor segundo uma condição. Tipo, se mudar a quantidade de frutas, aí eu vou mudar esse cara aqui. Beleza. Então, eu já vou escrever como let, porque eu sei que isso vai mudar. Eu, como programador, se eu pegar um código para trabalhar, eu sei. A primeira coisa que eu faço já é meu olho bate aqui, eu sei que tudo isso aqui é constante. Isso aqui eu vou ter que procurar aonde isso aqui muda de valor. Porque tá me dizendo vai mudar de valor. Tá entendendo? Tanto é que se de fato em alguns momentos tem alguns editores de texto que quando você termina teu programa e você não muda de valor, ele vai pontuar para você, ele vai dizer, ei, isso aqui pode ser uma const, tá? Porque você nunca mais mudou o valor dessa variável. Enfim, estou tentando dar um pouco mais de imersão, mas é dessas duas formas. Por enquanto, eu vou me manter focando, utilizar o const até que seja necessário usar o let, tá? Mas é dessas duas formas. Quem for mais a fundo, quem já for mais atrás de outras informações sobre JavaScript, vai encontrar uma outra palavra chamada var. E var, só vou escrever aqui uma parada, não é mais para usar, mas pode usar e não vai dar certo. O var é o jeito antigo que o JavaScript usava. Ele passou por algumas atualizações nos últimos anos. Aí as grandes empresas de tecnologia decidiram que elas iam deixar obsoleto esse var, porque o var não me dá indicação nenhuma se é uma constante ou se é uma variável. Ele não me ajuda a ler o código. Funciona?
Cara, funciona, mas quando você vai trabalhar numa empresa e está usando o TypeScript não deixa mais passar o var, beleza? Então, isso aqui é obsoleto. É só para usar let ou const segundo a sua necessidade. Cara, a gente já viu bastante coisa aqui. Então, essa é a aula introdutória. Espero que ela ajude você a, a ter um início. Eu vou fazer outros vídeos e talvez quando você esteja assistindo já tenha outros vídeos que eu vou continuar a partir daqui para não ficar vídeos gigantescos assim. E a gente vai continuar estudando no próximo vídeo. Vamos fazer cálculos matemáticos. A gente vai estudar as operações básicas de matemática e ver como é que a gente consegue imprimir valores. E imprimir valores. Beleza? Valeu!